cada vez mais. Segunda Reis, capítulo número 13, a partir do versículo número 20, creio que Deus tem algo a mais, porque Ele já tem derramado das suas maravilhas sobre nós. E nesta noite Ele tem algo a mais a acrescentar na minha e na sua vida. Amém? Segunda Reis, capítulo número 13, versículo número 20, diz assim: Eliseu morreu e foi sepultado. Grupos de saqueadores moabitas costumavam invadir a terra na virada do ano, ou na entrada do ano, ou na mudança para a primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram um desses bandos, rapidamente jogaram o corpo no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou os ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se pôs em pé. Azael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeoacás. O Senhor, porém, foi bondoso e misericordioso com os israelitas, e eles não foram totalmente destruídos. Teve compaixão deles por causa da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Naquela ocasião, como até hoje. Naquela ocasião, como até hoje. Naquela ocasião, como até hoje. Não quis destruí-los completamente, nem expulsá-los da sua presença. De novo, nem expulsá-los da sua presença. Amadíssimo Deus e eterno Pai, Senhor, estamos em tua presença, meu Pai, a fim de ministrar, Senhor, não aquilo, meu Pai, que eu escrevi num pedaço de papel, não aquilo, meu Pai, que a minha mente me conduziu a dizer, mas aquilo, meu Senhor, que já foi reservado no céu, que já foi programado, Senhor, pelo teu Santo Espírito, reservado, Senhor, no seu coração, a fim de trazer a tua igreja nesta noite, meu Senhor. Senhor, que eu possa ser fiel àquilo que o Senhor me deu, que eu não fale aquilo que eu quero, meu filho, aquilo que a tua igreja quer ouvir, mas aquilo que o teu Espírito veio trazer a nós nessa noite. É isso que eu te peço, permaneça conosco, no sangue de Jesus. Amém. Tome seu assento. Segundo livro de Reis, capítulo número 13, um texto conhecido, que você deve ter ele, talvez marcado alguns versículos assim. Fizemos uma campanha durante um tempo sobre a história que vai anteceder esse acontecimento do livro desta noite. Eliseu, ainda vivo, na beira de sua morte, ele vai dizer, vai conversar com o rei de Israel naquela ocasião, a fim de uma promessa, a fim de explicar a ele a sua preposição, o seu posicionamento quanto o reinado da Síria. Aí você sabe muito bem a história, aquele rei pega flechas, atira a janela, atira sobre o chão, e por aí vai. E depois nós chegamos ao versículo número 20, qual nós lemos dessa noite, que diz que Eliseu morreu. Assim que Eliseu morreu, ele foi sepultado. E aí começa um novo conto, uma nova perícope da parte do texto, que diz o seguinte, dependendo da sua tradução, versão de Bíblia, na entrada do ano, ou na virada do ano, ou quando se chega à primavera naquela região de Israel, costumavam, ou seja, normalmente faziam com alguma frequência ou com algum tipo de repetição. Os moabitas, da terra de Moab, invadiam Israel a fim de saquear. Quando aqueles grupos, aquele quantitativo de homens, eles iam lá a fim de destruir Israel. Todos os anos eles entravam ali no momento festivo, no momento cultural, no momento de distração daquele povo, e eles iam ali a fim de saquear e deixar Israel cada vez mais fraco. Todos os anos isso se repetia. Todos os anos eles iam lá, invadiam Israel. Então toda virada de ano Israel se via diante de uma guerra. Toda virada de ano Israel se via diante de um momento de caos. Só que Jesus tem um porém para mim e para a sua vida. Eu já começo a dizer, como teve um porém para este cadáver, hoje tem um porém do Senhor para a sua vida. Pode ser costumeiro o roubo, pode ser costumeiro a destruição, pode ser costumeiro o inimigo batendo na sua porta, mas nessa noite o Senhor tem um porém para a sua vida, e é um porém de ressurreição através da
disse aqui, quem creu para que aquele homem ressuscitasse. Meu avô também trouxe aqui, pensando que talvez aquele homem voltou para casa, alguns chegaram na frente correndo, dizendo que moabitas estavam vindo, mas na verdade quem estava vendo era aquele cadáver de volta à vida. Mas também a gente para pensar que aqueles homens, por coincidência, abrem a cova de Eliseu. Porque o que era costumeiro acontecer? Em guerras, quando aqueles homens faleciam, eles iam enterrar como culturalmente acontecia. Só que eles não iriam enterrar naquela cova que era destinada à sua família. Eles pegavam qualquer cova e jogavam lá dentro. Só que alguns vão dizer que é coincidentemente, eles abrem a cova de Eliseu. Mas eu digo para você, já estava preparado debaixo da promessa do Senhor. Aquele cadáver não iria cair em qualquer lugar. Ele iria cair onde tinha a unção dobrada do Espírito Santo de Deus. Então aqueles homens estão à porta da cidade cavando. E lá, bem longe, estão vindo os moabitas. E aqueles homens estão cavando. Lá longe estão vindo um grupo a fim de saquear aquela cidade. E aqueles homens estão lá cavando. Lá longe está vindo um grupo a fim de destruir, de matar, de roubar. E eles estão lá cavando, mas não sabem eles que eles estão cavando uma cova, onde tem aquele que está de volta à vida. Estão vindo gente falar: sai daí, você vai morrer, vão te destruir. Mas aquele homem está cavando a esperança da vida dele. Sabe, talvez estou dizendo para você, está todo dia na igreja, você não cansa não, falta hoje, Deus não vai te culpar no propósito não. Mas você está aqui mais uma vez dizendo: eu estou cavando porque eu sei que dentro dessa cova haverá vida. Escuta, depois não são somente 12 dias, são 12 dias que você está cultivando a vida do Senhor na sua caminhada. Aqueles homens entendem que eles não estavam apenas cumprindo algo cultural, eles estavam cumprindo um mandamento celestial. Eles sabiam que haveria porção dobrada ali, aqueles homens cavam. E ali dentro há os ossos do homem de Deus. Eliseu, aquele que representava a presença do Senhor na terra, se como todos os profetas do Antigo Testamento. No pensamento comum, aquele homem era a voz de Deus na terra. Aquele homem era a representação da promessa eterna do Senhor. Entretanto, este homem morre. Ele é sepultado. O rei, que também era seu amigo, estava vivendo momentos de guerra de um outro reinado. Então Israel está vivenciando um momento de crise, um ambiente de guerra, um ambiente de perda, um ambiente de silêncio por parte da voz do Senhor. Mas eu digo que no meio do ambiente de perda, de destruição, de morte, de roubo, o Senhor consegue um milagre e faz aquele homem voltar à vida. O ambiente pode ser de guerra, o ambiente pode não ser propício, mas escuta, haverá a ressurreição. E o Senhor está dizendo: Senhor, porque esse ano de ressurreição, porque justamente esse mês, porque justamente nesta época, o Senhor está dizendo: é o meu preparado para você glorificar de pé aquilo que eu tenho para você. E aquilo é vida em abundância da parte do Senhor. O ambiente não era propício, o cenário muito mesmo. Aqueles homens não estavam ali, talvez orando ao Senhor, talvez de joelhos clamando, mas aquele ambiente que não foi nada propício fez com que viesse ressurreição da parte do Senhor. Só que o texto vai ser muito claro que aqueles homens, talvez depois de gravado, começou a ver os ossos do defunto anterior, e eles vão por ter sentido talvez sepultar de uma forma cerimonialista. E aquele homem, quando eles pegam ele, eles percebem ao longe que está vindo uma tropa dos moabitas. E eles vão dizer que eles jogam o cadáver dentro da cova de Eliseu. Eles pegam aquele homem e jogam dentro da cova de Eliseu. Eles não fizeram cerimônia, não pegaram talvez um carrinho a fim de descer aquele cadáver até o seu túmulo. Eles jogaram aquele homem, mas mesmo
eles jogaram onde tinha a unção vinda dos céus, onde tinha um cadáver que se morreu, mas a unção prevaleceu. Escuta, meu irmão, você às vezes está colocando a sua esperança nos pés de quem não pode fazer, mas como aqueles homens, mesmo que seja na cova, mas coloque diante dos pés do Senhor, e aí sim haverá ressurreição para a sua vida. Aleluia. E aqueles homens jogam aquele cadáver. Aquele cadáver cai na cova. Só que você pode observar muito bem que na sua tradução, na sua versão do Bíblia, NVT, ARC, você vai perceber que ou vai lá jogar ou lançar este homem. E se você joga ou lança, minimamente o que devia acontecer depois é que o texto falasse, assim que o corpo colidiu com os ossos, assim que entrou em contato com os ossos, assim que bateu contra aqueles ossos, porque aqueles ossos eles não pegaram e colocaram ele com delicadeza dentro da cova. No meio do desespero, no meio da aflição, eles jogaram aquele corpo, eles lançaram aquele corpo dentro da cova. Mas a palavra do Senhor vai dizer, quando o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, quando o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, escuta, não precisa uma colisão, é um simples toque do Senhor no seu problema, que vai fazer ele voltar à vida. É um simples toque do meu Senhor nos seus sonhos, que vai fazer ele voltar a viver. Não precisa de outra coisa mais. Escuta, tem gente falando o seguinte, já está na mão do juiz, já tirou da gaveta, só está faltando a canetada do juiz. O Senhor está mandando dizer nessa noite que não falta juiz nenhum, que não falta promotor nenhum, falta um simples toque do meu Senhor, do Senhor, e assim ele vai cantar a vida eterna. Oh, Santo Deus, escuta, aqueles homens entenderam que eles poderiam talvez levar a qualquer outra religião, qualquer outro contexto, qualquer outro médico. O médico poderia abrir aquele corpo, fazer cirurgia, e talvez nós somos assim. Nós falamos assim, olha só, pastor, já está tudo resolvido, já falei com 5 anos, já passou na frente de muita gente, esse ano vai ter o problema, esse ano eu vou contar o testemunho, esse ano eu estudei mais do que tudo. Mas escuta, meu irmão, o que o Senhor quer te dizer com essa palavra, que o que falta para virar a solução é um simples toque do meu Senhor. Aquele cadáver não precisou abraçar, não precisou colidir, ele simplesmente tocou nos ossos que tinha a unção do Senhor, e ele voltou à vida e pôs-se de pé. Permita que o Senhor dê um simples toque na sua família, um simples toque na sua casa. Você está dizendo, Mateus, mas eu já confrontei, já coloquei contra a parede, já disse, já mandei vir alguém conversar, mas eu já falando, começa a colocar diante dos pés do Senhor, porque aí sim quem vai tocar, quem vai falar, quem vai começar a trabalhar, é o meu Senhor, que vive e que reina eternamente. Um simples toque mudou o destino daquele homem. Ele não precisou talvez chegar ao chão daquela cova. A palavra vai dizer que jogaram o corpo no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou os ossos de Eliseu, o homem voltou a vida e se pôs em pé. No mesmo que ele foi lançado ao chão, no mesmo que ele foi lançado naquela cova, com a mesma energia, ele volta de novo à vida e se pôs de pé. Ainda que seja dentro da cova, os seus sonhos ficarão de pé. A tua promessa não irá desfalecer. O que o Senhor reservou para você permanecerá, porque dentro da cova existe aquele que tem a unção a fim de trazer a vida eterna para você. Meu avô disse aqui muito bem que não foi Eliseu que ressuscitou aquele homem. Eliseu já tinha morrido.
que a presença do Senhor permaneça eficaz dentro de mim. Se aquela unção do Senhor não permanecesse nos ossos de Eliseu, aquele homem nunca voltaria à vida. Mas a unção permaneceu. Você está dizendo, olha só, Mateus, não tenho mais esperança. Nada tem sido concluído em minha vida. Mas Deus está dizendo para você, primeiro comece a perceber se o que morreu não foi a unção do Senhor na sua vida. Se o que morreu na sua casa não foi ajoelho sentado em oração. Se o que morreu na sua vida não foi seu tempo ler a palavra do Senhor. Se o que morreu na sua vida não foi o fogo do Espírito Santo que vivifica todo ser que ali clama a Ele. Então o que permaneceu vivo naquela forma foi a unção do Senhor. E essa foi responsável por trazer de volta à vida aquele homem que naquela situação estava morto. Aquele homem está dentro daquela porta e ele se põe de pé. E glória a Deus que o texto continua. Se você analisar bem aquele local, aquela circunstância, talvez não aconteceria em Israel. Israel sempre buscou aos profetas, aos homens de Deus, a fim de ver manifestações celestiais. Se você ler bem o texto anterior, Eliseu está com ele, o profeta do Senhor, e aquele homem vai visitar a Eliseu. Aquele homem vai até Eliseu porque ele entende que ali tem a manifestação do Senhor. Ali tem a voz do Senhor. Só que, depois que Eliseu morre, Israel fica sem tempo. Israel fica talvez sem esperança. Mas dentro da cova há a unção do Senhor. Então, o seu milagre e a ressurreição acontece. Não quando homens passam, mas quando nós chamamos a presença do Senhor para as nossas vidas. Israel só vivenciou mais um milagre, porque a unção do Senhor permaneceu sobre Israel. O que precisa permanecer sobre a sua vida no ano de 2024 é a unção do Senhor. Você só encontra vida debaixo da presença do Senhor. Não adianta dizer que eu vou me desviar, eu vou para outro lugar, vou para outra congregação. Deus está dizendo que precisa ser verificado na sua vida é a unção do Senhor que traz de volta a vida. E demais, essa unção é tão poderosa que não fez com que aquele homem permanecesse deitado como aconteceu em outras, mas fez com que ele, sem a ajuda de ninguém, ficasse de pé. Então escuta, meu irmão, não é qualquer unção que você está buscando, não é qualquer presença que você está buscando. Às vezes a gente chega no pastor e diz assim: pastor, estou frio, mas depois de uma semana a gente fala: pastor, fui no culto, vi um arrepio, senti um negocinho. Deus está dizendo que a unção é mais profunda, não é arrepio que traz de volta a vida, mas é a unção dobrada que deixa aí um cadáver, fez ele voltar à vida. Glória! Então é isso que acontece em Israel. Eles colidem de novo com a presença do Senhor. E o texto continua. Azael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeoacás. O Senhor, porém, Azael oprimiu no reino de Jeoacás. Os moabitas invadiram, como nós vemos no texto. No texto anterior, Eliseu vai dizer: você poderia ter lançado 5 ou 6 vezes a flecha, mas somente 3 vezes irá se sobressair contra a Síria. Então Israel tem 3 sentenças de morte na sua vida. Mas o texto continua e diz: o Senhor, porém, foi misericordioso e bondoso com Israel. Pelo menos o meu Senhor não mudou. Eu acredito que o seu também. Então eu declaro sobre Betel e sobre 2024 na sua vida: o Senhor tem um porém para a sua vida. Ele não mudou. E a promessa que ele te fez
No momento de morte, talvez é o que a gente se desespera. Para os que não sabem, em junho, eu vou perdi a minha avó e meu avô, os pais do meu pai, no intervalo de 20 dias, 2 semanas. Na morte da minha avó, que foi o primeiro, eu estava no curso, fazendo prova em Louros, aqui na Costa Parecida. Na segunda, eu estava no curso também, pregando para os meus amigos. A mulher me ligou dizendo que o meu avô tinha falecido. Nessas 2 ocasiões, a gente talvez fica sem esperança. A gente talvez fica sem saber o que fazer. E era isso que estava acontecendo com Israel. Israel não tinha o destino, não sabia para onde ir, não sabia o próximo passo que dar. Mas o Senhor está dizendo que Ele se lembra da aliança que fez com você. E a aliança é maior do que qualquer desespero, qualquer morte, qualquer levante de Satanás. A aliança ela é eterna e permanecerá. Mas se você se render aos pés do Senhor, o Senhor teve compaixão e se lembrou da aliança. Nesta noite nós queremos que Ele também tenha em sua lembrança a aliança que Ele fez com cada um de nós. Às vezes a gente começa a cogitar, acho que eu entendi aquela promessa errada. A promessa não foi bem como chegou aos meus ouvidos. Talvez com o tempo eu esqueci o que aquele homem quis dizer para mim. Talvez com o tempo possa ser que eu tenha perdido aquilo, mas o Senhor diz que Ele não se esqueceu da aliança que fez com você. Então persevere, volte à vida, porque Ele irá cumprir a aliança que foi declarada sobre a sua vida. Naquela ocasião, como nos dias de hoje, repeti essa expressão por quê? Porque às vezes a gente vem 12 dias para a igreja, 24, 48, a gente vem muitos dias para a igreja. E a gente só vem. A gente fala, pô, maneiro, pessoas dorgas, filha de Jairo, entre outros. Muito bom. Mas a gente não consegue entender que o Senhor não mudou. O Senhor permanece eternamente. E a ressurreição que Ele teve à filha de Jairo, a ressurreição que Ele teve a Dorcas, a ressurreição que Ele teve aquele cadáver que nem tem nome nas Escrituras, Ele tem para a sua vida também. O pastor já disse que não é uma só área, é em todas as áreas da sua vida Ele há ressurreição. Então escuta, meu irmão, para de achar que essa promessa não é para você. Para de achar que esses dias de oração não é para você, porque o meu Senhor Ele fez em Israel e Ele fará no Betel mais uma vez. Mas que nós tenhamos o coração quebrantado diante da presença do Senhor. Naqueles dias, como hoje, o Senhor Ele faz. E é isso que precisamos ter pegando em nossos corações. Que o Senhor Ele não mudou. Ele permanecerá eternamente em nós. Aquele homem teve um simples contato com os olhos e voltou à vida. Você está vendo todos os dias meia hora para orar ao Senhor. Será que nós não podemos viver mais a ressurreição? Será que nós não podemos viver algo mais profundo na presença do Senhor? Aquele homem não precisou crer. Aquele homem não precisou fazer campanha, mas ele teve um simples toque da presença do Senhor em suas vidas. Escuta, meu irmão, Deus quer tocar naquele lugar que você está dizendo que só homem resolve, que só juiz resolve, que só matando e ressuscitando que resolve. Então ele diz: eu levo a morte, mas eu trago de volta a vida para te provar que eu sou